Abre aí sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 19, amém? E o título da mensagem de hoje, enquanto você abre, é Igreja, Morada da Graça Transformadora de Cristo. Igreja, Morada da Graça Transformadora de Cristo. João, capítulo de número 21, a palavra de Deus diz o seguinte: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhes disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Esse texto é um texto muito conhecido das Escrituras e muito precioso. Nós temos falado na igreja, nós estamos numa série que tem acontecido aos domingos, que se chama Igreja, a Verdadeira Comunidade de Fé. E o intuito dessa série é justamente convocar as pessoas à comunhão na igreja. Pessoas que aqui estão e pessoas que talvez não estão aqui, mas que você vai ser encorajado a convidar para participar dessa comunhão. Mas eu quero ir além. Nós tivemos durante toda essa semana a semana de oração dos jovens. Quantos aqui estiveram na semana de oração dos jovens? Glória a Deus. Foi bom ou não foi? Sensacional, foi muito bom. A presença de Deus foi algo palpável. Deus tocou vidas ali, pessoas foram transformadas. Foi um derramar do mover, do agir de Deus.
né? Dá vontade de ficar a noite inteira lá louvando, orando, clamando ao Senhor. E isso é o que a comunidade da igreja faz, isso que a vida no corpo de Cristo faz. Por isso eu quero começar a mensagem de hoje dizendo o seguinte: é na comunhão com Cristo, em seu corpo, que é a igreja, que encontramos a graça transformadora de Jesus. Vou repetir: é na comunhão com Cristo, em seu corpo, que é na igreja, que nós encontramos a graça transformadora de Jesus. Os discípulos nessa passagem, eles estavam ali reunidos, e esses discípulos reunidos como homens que seguem a Jesus, eles representam uma comunidade de fé, eles representam como se fosse uma igreja. E o texto ele começa mostrando que por onde Jesus passa, o extraordinário acontece. E essa é a primeira verdade que eu quero deixar no seu coração sobre esse texto, que é justamente o extraordinário em meio ao ordinário. Muitos teólogos, quando eles analisam esse texto, eles tentam achar no fato de Pedro falar que ele vai pescar algo ruim. Muitos falam sobre isso. Ah não, Pedro estava voltando ao seu ofício original, ele está indo pescar. Jesus tinha chamado ele a ser um líder da igreja primitiva e ele estava voltando a pescar. Mas quando você estuda esse texto a fundo, fica claro que o texto não está ofendendo ou denegrindo aquilo que Pedro estava fazendo naquele momento. Tanto é que os discípulos o acompanham. É muito interessante isso, que tem um comentarista que chama Beasley Murray, que é um comentarista do Antigo Testamento. Ele fala que apesar de Jesus ter sido crucificado e ressurreto dos mortos, os discípulos ainda precisam comer. Parece um comentário parece que não acrescenta muito à nossa vida esse comentário, mas na verdade, nesse comentário tão simples que este homem de Deus fez ao analisar esse texto, existe uma verdade poderosa, a verdade de que o extraordinário de Deus se manifesta no meio do ordinário. Aqueles homens, eles estavam ali na região da Galileia, provavelmente em obediência ao que Jesus tinha dito em Marcos 14, 28 e 16, 7, que Jesus fala que ele iria adiante deles para a Galileia, e eles estavam seguindo normalmente com a vida deles. Jesus deu uma ordem para aqueles discípulos, e aqueles discípulos estavam obedecendo essa ordem, mas a vida continua, e eles sentem fome, assim como nós, e crente gosta de comer, misericórdia. Então eles sentem fome, então eles estavam simplesmente obedecendo ao Senhor e seguindo com a vida. E da mesma forma, nós como igreja, muitas vezes estamos também obedecendo ao Senhor, seguindo com a nossa vida, mas dentro das situações ordinárias, como aqueles discípulos que estavam pescando e não estavam conseguindo pegar nada. Muitas vezes nós como igreja também a gente não consegue pegar nada. A caminhada dentro da igreja, ela é assim. Às vezes nós estamos simplesmente caminhando naquilo que é comum, mas parece que nada de extraordinário está acontecendo. E isso é algo que eu queria comentar com você. Muitas vezes as pessoas vêm à igreja buscando coisas extraordinárias, e quando elas talvez não acontecem da forma que você projetou que elas deveriam acontecer, você abandona o caminho. Talvez porque você veio à igreja e as coisas começaram às vezes até a dar errado. Teve uma vez que eu atendi um jovem, ele falou assim: pastor, eu cheguei na igreja, eu entrei na igreja, uma semana depois eu bati meu carro, não dá. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim: tudo bem, irmão, que pena, né? Mas e daí? Não, porque parece que as coisas estão dando errado que eu vim para a igreja. Eu falei: então, você prefere o quê? Voltar para o outro caminho? O que será que é mais grave? Você bater o seu carro ou as consequências do outro caminho? E muitas vezes quando nós participamos da comunidade de fé e as coisas não acontecem como a gente planejou, a gente quer abandonar o caminho. E aí que está o segredo da caminhada cristã, jovem, presta atenção nisso. A caminhada cristã, ela fala sobre perseverança. Perseverar é manter-se firme nas posições assumidas por tempo indeterminado. Aquele que caminha mesmo sem ver a rede cheia de peixe é realmente aquele justo que vive pela fé que a Bíblia fala. Ele não caminha de acordo com aquilo que ele vê, mas de acordo com aquilo que ele crê. Faz sentido para vocês?
Então a gente precisa entender que é justamente no meio desse dia a dia, no meio da caminhada ordinária, que o sobrenatural pode acontecer. Até porque, se o sobrenatural acontecesse em todo momento, ele não seria mais sobrenatural, ele seria o comum, certo? É justamente na caminhada ordinária, comum, que o sobrenatural de Deus se manifesta. Guarda essa frase: o dia a dia comum e rotineiro de uma igreja fiel e obediente é o solo fértil para a manifestação da glória sobrenatural de Deus. Vou repetir: o dia a dia comum e rotineiro de uma igreja fiel e obediente é o solo fértil para a manifestação da glória sobrenatural de Deus, assim como aconteceu aqui. E aí eles estão lá pescando, não conseguem pegar nada, mas eles estão ali em obediência àquilo que Jesus havia dito, e Jesus então aparece ali. Algo de sobrenatural está prestes a acontecer, porque Jesus entrou em cena. Jesus então dá entendeu? Dá um salve, irmãos. E aí os irmãos olham lá, né? E ele fala assim: viu, vocês têm alguma coisa para comer? Eles falam: não. E aí Jesus dá uma ordem: escuta, joga a rede do outro lado. Da mesma forma que ele fez lá no começo da caminhada com os discípulos, ele faz de novo: joga do outro lado, joga à direita. E aí o texto fala que quando eles obedecem o comando de Jesus, eles pegam tantos peixes, que eles não conseguiam mais nem segurar, nem carregar as redes. Estava muito pesado, eles não conseguiam puxar aquelas redes. Só que, diferentemente da grande pesca lá no começo da caminhada dos discípulos, dessa vez a rede não se rompe, porque lá a rede se rompeu, mas aqui não. E é muito interessante porque tem um comentarista fantástico que chama D.A. Carson. Ele está vivo até hoje, um dos maiores comentaristas do Novo Testamento da história da humanidade. Ele fala que isso, o fato da rede não ter se rompido, pode estar apontando para o fato de que a rede do Evangelho nunca irá se romper, e que não há limites para o número de convertidos que ela irá pegar, mostrando o cumprimento daquela promessa que Jesus fez a eles, de se tornarem pescadores de homens. Ou seja, lá no início da manifestação de Jesus, já no início, da manifestação de Jesus aos discípulos, nós conseguimos perceber que é justamente na igreja, na comunhão, na pregação do Evangelho, na perseverança, que podemos ver essa grande pesca acontecendo. É justamente nesse caminhar, é no meio da comunidade de fé, é no meio da igreja, que tem esse solo fértil para a manifestação dessa glória. É justamente aí. E também é nesse ambiente que a graça transformadora e maravilhosa de Deus é manifesta sobre a minha vida e sobre a sua vida. A segunda verdade que eu queria deixar ao seu coração é preparando um ambiente cheio de graça. O texto continua dizendo que quando o milagre acontece, o discípulo amado vira para Pedro e fala: é o Senhor. Ele reconhece que é o Senhor. E o discípulo amado, você acompanha em João, você vê que o discípulo amado sempre é o cara mais esperto do rolê ali. Então ele olha e fala: é o Senhor. E Pedro, que é o cara mais emocionado do rolê, ele pula de cabeça, ele só bota a roupa dele ali e pula de cabeça na água, ele nem espera o barco chegar lá, ele vai nadando, aproximadamente em 90 metros, porque ele quer chegar até o Senhor. Ele vai nadando até Jesus. Pedro, ele se lança para o mar, ele está desejoso de encontrar Jesus. E eles já tinham se encontrado antes. O próprio texto fala que Jesus já havia se manifestado 3 vezes. E em textos como Lucas 24 e 1 Coríntios 15, a gente pode ver que Pedro já tinha se encontrado com Jesus. Mas Pedro precisava ser restaurado. Pedro havia traído Jesus, ele havia abandonado Jesus e negado Jesus 3 vezes. Ele já havia se encontrado com Cristo, mas ainda não havia sido restaurado por Jesus. E Pedro então ele se lança ao mar.
E quando ele chega lá, o texto fala, versículo de número 9, que ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e a rede estava cheia, 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque eles sabiam que era o Senhor. Quando os discípulos eles chegam até a margem, a mesa já estava posta, a mesa já estava pronta. E isso é muito interessante, porque Jesus novamente estava servindo aos seus discípulos. Jesus ele fala que maior é aquele que serve. Ele fala: eu vim para servir. E mais uma vez, já ressurreto, os discípulos com fome, eles chegam na beirada da praia e a mesa está posta. Imagina que delícia, imagina que legal. Esses dias aí, eu passei um sufoco lá em casa, que eu marquei um churrasco, e aí a gente foi acender aquela bendita brasa lá, e não acendia de jeito nenhum. Fiz todas as técnicas que você pode imaginar de acender brasa de churrasco. Aí o pessoal que estava lá tentou me ajudar, o pessoal tudo que manja do churrasco, fizemos de tudo, e não acendia, era um negócio do inimigo mesmo, que não estava querendo pegar fogo aquele negócio. E aí, quando você chega com fome na casa de alguém para comer, e o negócio, a brasa não está nem acendendo, você ia ficar meio decepcionado, né? Eu fiquei, pelo menos. Agora, imagina só se tivesse dado certo. A hora que o pessoal chegasse, eu já estava lá, soltando a primeira panceta pururuca ali, imagina? Já estava soltando a primeira asinha de frango, já a hora que chegou, já estava pronta ali. Deixa eu judiar de vocês, né? Mais um pouquinho, um ancho, 3 dedos assim, ó. Uma bênção, entendeu? É bem mais gostoso. É isso que Jesus fez. Quando eles chegaram com fome ali, Jesus estava com a mesa pronta. Jesus estava servindo cada um deles. E isso nos mostra uma verdade preciosa. Jesus, ele está ensinando que maior é aquele que serve. E ele estava preparando um ambiente para restauração. Aquilo ali era todo um ambiente que Jesus estava preparando. E é justamente esse ambiente de serviço e de comunhão dentro da igreja que é o ambiente ideal para a manifestação da graça transformadora de Deus. Esse ambiente de comunhão, de intimidade, de serviço, esse ambiente é onde a graça transformadora de Deus é manifesta. Jesus estava preparando aquele ambiente. E é interessante que Jesus ele serviu a Pedro e amou a Pedro antes de confrontar a Pedro. Presta atenção. Jesus ele serve a mesa e ele ama com a sua atitude, com o seu ato de serviço, recebendo Pedro ali na comunhão. Jesus ele serve e ama antes de confrontar a Pedro. E a gente precisa aprender isso. A gente é muito rápido às vezes na igreja para julgar e condenar. Mas será que a gente está disposto a servir em amor aqueles que nos traíram? Vou repetir. Será que nós estamos dispostos a, assim como Jesus, o nosso mestre, servir e amar aqueles que nos traíram? Infelizmente na igreja muitas vezes a gente julga, a gente condena, ainda mais se é uma pessoa que a gente não vai muito com a cara. Parece que se der alguma coisa errada na vida daquela pessoa, a gente conta para o outro, até dá até um gostinho assim. Não, mas você viu o que aconteceu com fulano? Eu sabia, né? Eu já sentia aqui no meu coração que essa pessoa não era do bem. Deus vai cobrar, né? Deus cobra. Você conta com sabor na boca da desgraça do outro. Olha o que Jesus fez. Pedro havia negado ele 3 vezes. Pedro estava com fome. O que Jesus faz? Ele prepara uma mesa. Fala: Pedro, vem comer aqui comigo. Quero te servir. Nós precisamos aprender isso. É nesse ambiente que a graça se manifesta.
E é interessante que Jesus serve cada um dos discípulos exatamente dentro daquilo que eles precisavam. Eles estavam com fome. E será que a gente, como igreja, também tem seguido esse exemplo do nosso mestre? Será que a gente tem servido aqueles que nos abandonaram e nos traíram nas suas necessidades específicas? Será que a gente tem feito isso? Será que nós buscamos saber o que aquela pessoa precisa? Aqueles que nos abandonaram e traíram, mas também às vezes nem abandonou e traiu, às vezes as pessoas que estão do seu lado. Será que você, como um cristão, se preocupa com as necessidades específicas dessa pessoa? E isso é muito curioso. Às vezes na igreja a gente tem a mania de querer abrir a cabeça da pessoa e enfiar o evangelho lá dentro. Eu vou abrir um parênteses que não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu quero abrir esse parênteses. Muitas vezes a gente faz algum tipo de missão ou algum tipo de ação social, e às vezes as pessoas querem, por exemplo, chegar para alguém que está na rua, em situação de rua, e querer já começar a evangelizar a pessoa de cara. Você nem sabe se a pessoa está com fome, meu. Entendeu? Eu lembro de uma vez que eu estava saindo de um restaurante que tinha ali na Higienópolis, e tinha um cara em situação de rua lá. Aí ele veio conversar comigo: eu tô com fome e tal, não sei o que, pá. Entrei, comprei um lanche pro cara, sentei com ele na rua, peguei um para mim também, sentei com ele, ele comeu o lanche dele, eu comi o meu lanche e tal. E aí depois que ele terminou de comer o lanche dele, eu comecei a falar: irmão, você conhece Jesus? Sabia que Jesus te ama e tal? Aí ele ficou conversando comigo, queria saber mais. Agora, você acha que o cara ia estar aberto a ouvir alguma coisa com fome? Você querer falar, de passar informações para essa pessoa? Nós precisamos chegar nas pessoas e agir em relação a elas dentro das necessidades específicas delas, inclusive as pessoas que nos traíram e nos abandonaram. Isso é amar de verdade. Mas depois de tudo isso, depois de manifestar o extraordinário no meio do ordinário, depois de preparar um ambiente onde a graça pode se manifestar, então a gente chega no tão esperado momento aonde Jesus restaura a vida de Pedro. E essa é a terceira grande verdade que eu quero deixar ao seu coração, que é restaurados por Jesus na igreja. Restaurados por Jesus na igreja. Eu quero começar dizendo que a igreja é lugar de pecadores restaurados e em restauração. A igreja é isso. Assim como quando você vai num hospital, você vai encontrar um monte de gente doente, quando você for na igreja, você vai encontrar um monte de pecador, gente. É assim que funciona. Se você quer entrar no hospital e encontrar um monte de gente saudável, totalmente para cima na saúde, você foi em um lugar errado. Você tinha que ter ido numa academia. Entendeu? Da mesma forma, quando você vai para uma igreja, você vai encontrar o quê? Pessoas que estão doentes também, mas espiritualmente, pecadores, pecadoras, restaurados por Cristo ou em processo de restauração. E isso é uma verdade que a gente precisa compreender de uma vez por todas, porque o simples fato de compreendermos que aqui nós estamos numa comunidade de pecadores, nós podemos entender que as pessoas à nossa volta, e nós também, porque a gente também é bem difícil, nós somos pecadores e nós temos limitações, e os nossos defeitos vão gerar momentos de atrito e de conflito uns com os outros. Ou seja, jovem, o conflito que existe dentro da igreja não pode ser um motivo para que você queira sair dela, porque isso é uma atitude imatura. Ouça isso, jovem. Você querer fugir de conflitos é coisa de criança. Os conflitos dentro da vida da comunidade de fé, que é a igreja, eles podem proporcionar para você crescimento e maturidade. É o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que a tribulação nos faz crescer. Provérbios fala: assim como o ferro afia o ferro, assim também o irmão afia o outro irmão. Você quer crescer, você quer ser um cara maduro, você quer ser um cara experiente, você quer ser um cara experimentado nos caminhos do Senhor, suporte as dificuldades, meu irmão. Você é um homem ou um rato? Você, minha irmã, você quer ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, forte, poderosa, como a Bíblia fala, Provérbios 31.
Você vai fugir quando tiver conflitos? Lê Provérbios 31, aquele é o modelo de uma mulher bíblica. E em Provérbios 31 fala que ela teve que fechar negócios. Aquela mulher fechou negócios durante o dia. Ela negociou, ela deu ordens às pessoas. Ela teve conflitos, pessoal. Ela não fugiu dos conflitos. Comunidade de fé, a igreja também é assim. Você não foge dos conflitos, você permanece. Então, jovem, coloque isso na sua cabeça. A igreja é local de pecadores. E você também é um deles. E, além disso, eu acho muito interessante, e até foi o motivo que o Espírito Santo me levou a escolher esse texto para a mensagem de hoje. Eu acho que é muito simbólico o fato de Jesus, logo após a sua ressurreição, antes do início da igreja primitiva, nos moldes que nós conhecemos hoje, que começa lá, a gente vê melhor em Atos isso, ele escolhe restaurar o líder da igreja. Então, o primeiro passo de Jesus, antes desse início da igreja primitiva, como a gente vê em Atos, foi um ato de restauração de um líder da igreja. Olha que bonito isso, gente. Jesus começou restaurando um líder. Isso é demais. A igreja é local de restauração. A igreja é o lugar onde você encontra pecadores e é um lugar de restauração. E o texto fala sobre isso. O texto fala que Jesus, depois que eles comeram, Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro se ele o ama. Na terceira vez, Pedro fica triste. E Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe. E é muito interessante que o texto fala que foi só depois deles terem comido que Jesus pergunta a Pedro. Isso nos mostra novamente que o confronto com a verdade, ele acontece só depois da manifestação do amor através do serviço. Esse confrontar com a verdade vem depois. Muitas vezes nós, como cristãos, queremos já confrontar com a verdade na lata. É fato que haverá situações onde nós precisamos confrontar a verdade na lata? Sim, sábado passado eu preguei lá sobre Finéias, que foi um caso desse. Mas, quando nós estamos num processo de restauração de uma pessoa, esse ambiente de amor e serviço precisa estar presente. Então, só depois deles terem comido que Jesus confronta Pedro com a verdade. Jesus vira e fala: Pedro, tu me amas? E aqui eu quero deixar uma palavra para quem está na igreja. Presta atenção, meu irmão, como que Jesus trata Pedro. É uma palavra de confronto, mas também de amor. É uma verdade em amor. Não é só: Pedro, você me traiu, você é um vagabundo, hein, Pedro? Você é um bunda mole, hein, Pedro? Ele não fez isso. Ele confronta com verdade e amor. E a pergunta é: quando as pessoas chegam aqui na igreja precisando de restauração, como que a gente tem lidado com isso? Sabe, eu oro para que Deus envie pessoas que precisam de restauração aqui dentro. Pessoas com pecados que são mais enrustidos, como talvez a grande maioria aqui, que só engana a gente aqui, mas Deus está vendo, entendeu? E outros que vão sentar aqui que o pecado é escancarado, que você bate o olho e você vê. Eu quero que Deus mande todo mundo, todo esse pessoal. E eu quero que a gente tenha o privilégio de poder fazer como Jesus, lidar com verdade e amor. Mas eu também quero deixar uma palavra para quem está precisando de restauração. Talvez você está me ouvindo e você seja essa pessoa. Um teólogo chamado Philip Yancey, ele diz o seguinte: eu rejeitei a igreja por um tempo porque achei tão pouca graça lá, mas eu voltei porque eu não encontrei graça em nenhum outro lugar. Ele faz um joguete com as palavras. Ele achou a igreja meio sem graça, mas quando ele foi para fora da igreja, ele não encontrou a graça que é o favor de Deus, que é Deus dando tudo a quem nada merece. Essa é a definição de graça: Deus dando tudo a quem nada merece. Philip Yancey não encontrou graça em outro lugar, por isso ele volta para a igreja. Então, se você está precisando de restauração, que bom que você está aqui. Aqui é o lugar certo. Seja bem-vindo. Se você fala: eu sou um pecador, preciso de Jesus, aqui é o seu lugar. Que bom. Aqui você vai encontrar graça, como em nenhum outro lugar. E outra, aprove a Deus que é na comunhão com a igreja que a gente é restaurado.
É o exemplo, por exemplo, da disciplina eclesiástica que nós temos na igreja, Mateus 18, versículo 15 para frente. O texto fala sobre isso. Então é dentro da vida da igreja que nós podemos ser restaurados. E é curioso que da mesma forma que Pedro negou Jesus em público, porque ele negou em público, ele negou na frente de pessoas. Os discípulos sabiam que ele tinha negado e as pessoas que estavam em volta de Pedro viram que ele negou, eles ouviram. Pedro negou Jesus em público. Jesus também agora restaura a vida de Pedro em público. Jesus não faz isso escondido. Jesus quer restaurar de forma plena, completa, para que Pedro saiba e que também os seus irmãos na caminhada saibam que ele foi restaurado pela graça. E Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes. Algumas pessoas ficam pensando, lá do grego a palavra amar, aqui é agapel, ali é filéu, é isso. Não entra nessa pira aí não. O que entristece Pedro não é isso. O que entristece Pedro é que Jesus pergunta 3 vezes. Igualzinho ele negou 3 vezes. Jesus parece que ele bota o dedo na ferida e torce assim, para falar assim, Pedro, você está entendendo o que eu estou fazendo aqui, né, Pedro? São 3 vezes, igual aconteceu antes. E é muito interessante que quando Pedro é perguntado pela 3ª vez, ele se entristece, provavelmente porque ele se lembra do que ele fez, o coração dele dói, e ele simplesmente abaixa suas armas. Ele apela para o fato de Jesus conhecer todas as coisas e fala, Jesus, você sabe de todas as coisas, você sabe que eu te amo. Isso é muito lindo, porque quando Pedro faz isso, não tem resquício nenhum de justiça própria nele. Ele simplesmente apela para Jesus, você sabe. Pedro está reconhecendo aqui a sua total limitação e dependência diante de Deus. Ele está falando, Jesus, eu não tenho como mostrar isso. Eu dependo do teu conhecimento, da tua sabedoria, para que você saiba que eu te amo. Ele se rende. E é interessante que a graça é justamente o que eu acabei de falar para vocês. Graça é Deus dando tudo a quem nada merece. E é justamente quando eu e você reconhecemos que de fato nada nós merecemos, que nós podemos realmente receber o tudo de Deus. Presta atenção nisso, jovem. Se você está achando que você dá conta do recado, Deus vai deixar você continuar nesse caminho até você quebrar a tua cara. Igual Pedro. É só quando você reconhece que você depende de Deus. Deus, eu reconheço que eu não mereço nada. Eu entendi isso e eu dependo completamente de você. Quando você faz isso, quando você reconhece isso, aí sim você pode receber esse tudo de Deus. E aí que a graça começa a trabalhar na vida de Pedro. E os versículos finais desse texto são maravilhosos. Os últimos versículos. Ele diz o seguinte, eu quero ler de novo. em verdade lhe digo, versículo 18, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. E Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Eu amo muito esses versículos porque eles mostram a transformação radical que a graça de Deus fez na vida do apóstolo Pedro. Como? Presta atenção, olha para mim aqui, jovem. Como que mostra? Da seguinte forma: Pedro, que é o homem que havia traído Jesus, negado Jesus por 3 vezes, Pedro, que era o homem impulsivo, que corta a orelha de Malco quando eles vão tentar prender Jesus, Pedro, que é o cara que sempre queria fazer e acontecer, Jesus está falando que este homem seria transformado pela graça de tal forma que, quando velho,
ele seria cingido e levado para onde ele não quer. O que isso significa? Pedro, ele seria transformado de forma tão radical pela graça de Deus, que ele seguiria Jesus até o martírio, até a morte, e ele seria cingido, ele estenderia sua mão e seria levado. O texto não fala que ele iria batalhar, que ele ia tentar cortar a orelha de ninguém. Assim como Jesus, ele iria como ovelha para o matadouro. É isso que a graça de Deus faz. Transforma um homem explosivo como Pedro num homem que é mudado tanto que ele se entrega para ir para um lugar que ele não quer. E aí Jesus vira e fala: siga-me. O texto continua depois falando que eles começaram a andar pela praia. E talvez quando você lê esse texto, você fala: Jesus falou siga-me, para ele começar a dar um rolê na praia ali com ele. Não. Dentro desse contexto, o siga-me de Jesus tem um peso muito maior. Dentro desse contexto, esse siga-me era um desafio para que Pedro seguisse o seu mestre nesse discipulado radical que levaria ele até o martírio. Então, jovem, Pedro foi perdoado e foi restaurado completamente. E o poder da graça de Deus é algo tão transformador que nos muda as nossas atitudes. Muda o jeito como a gente encara a vida. Muda como a gente trata com as pessoas. Eu acabei de falar para vocês agora há pouco para a gente alcançar nossos inimigos nas necessidades deles. Quem que faz isso? Só gente maluca. Ou gente que imita Jesus. Como que nós podemos chegar num nível desse, vamos dizer assim? Quando a graça transformadora de Deus age em nós. E aonde isso acontece? Dentro da igreja, dentro da comunidade de fé. É aqui, nessa comunhão, que você vai crescer. É no ambiente de comunhão e serviço que você vai ser moldado. Em que outro lugar, jovem, eu e você, a gente pode experimentar tudo isso, se não for dentro do corpo de Cristo, que é a igreja? Em que outro lugar? Nós somos chamados a experimentar isso. Isso é maravilhoso, porque Deus pode pegar pessoas quebradas, machucadas, e transformá-las em comandantes do seu exército. Pedro era um homem que estava quebrado, que estava machucado, que tinha negado Jesus 3 vezes. Mas a graça de Deus é tão transformadora que pega esse homem e transforma ele em um dos principais líderes da igreja, um líder que seguiria Jesus até a morte. Relatos históricos dizem que Pedro, quando ele foi ser morto, não se sabe ao certo como ele foi morto, mas existe uma, vamos dizer assim, quase que uma lenda urbana, que diz que quando Pedro foi para ser morto, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que o seu Salvador. Olha a transformação da graça de Deus num homem desse. Esse mesmo poder que agiu sobre a vida de Pedro, age sobre a minha vida e age sobre a sua vida. Basta que, como Pedro, a gente reconheça: Pai, o Senhor sabe, eu abro mão das minhas defesas hoje, eu abro mão dos meus argumentos hoje, eu abro mão dos meus achismos hoje. Pai, eu quero abrir mão da minha justiça própria, da minha força própria, e eu quero declarar minha total dependência do Senhor. O Senhor sabe, eis-me aqui, me toca.